Imagine estar diante de milhares de pessoas, em uma das partidas mais importantes da sua carreira. Seu corpo dói. Cada movimento parece um desafio. Qualquer pessoa pensaria em desistir. Mas Caroline Wozniacki fez exatamente o contrário. Ela continuou lutando. O que muita gente viu foi apenas uma atleta caída na quadra, tentando recuperar o fôlego. Mas por trás daquela cena existia uma história muito maior. Uma história marcada por críticas, pressão, sofrimento e uma determinação que mudaria sua carreira para sempre. Hoje você vai descobrir como Caroline Wozniacki se tornou um dos maiores exemplos de superação da história do tênis. Muito antes de se tornar uma das maiores tenistas do mundo, Caroline Wozniacki era apenas uma garota apaixonada por esportes. Ela nasceu em 11 de julho de 1990, na Dinamarca, em uma família onde competir fazia parte da rotina. Seu pai era jogador profissional de futebol, enquanto sua mãe havia representado a seleção polonesa de vôlei. Com esse ambiente dentro de casa, era quase inevitável que Caroline desenvolvesse um espírito competitivo desde muito cedo. Mas foi no tênis que ela encontrou sua verdadeira paixão. Ainda criança, passava horas treinando. Enquanto outras pessoas da sua idade brincavam, Caroline aperfeiçoava cada saque, cada devolução e cada movimento da quadra. Logo ficou claro que ela não era apenas talentosa. Ela tinha uma disciplina em comum. Os treinadores perceberam rapidamente que estavam diante de uma atleta diferente. E não demorou para que o mundo do tênis começasse a conhecer aquele nome que, anos depois, ocuparia o topo do ranking mundial. Mas chegar ao topo não significava conquistar o respeito de todos. Na verdade, as críticas estavam apenas começando. No início da década de 2010, Caroline Wozniacki alcançou um feito que qualquer tenista sonhava conquistar. Ela se tornou a número 1 do mundo. Seu jogo era extremamente consistente. Ela corria por toda a quadra, devolvia bolas praticamente impossíveis e obrigava suas adversárias a cometer erros. Vitórias começaram a se acumular. Títulos também. Durante semanas, e depois meses, Caroline permaneceu no topo do ranking mundial. Para muitos atletas, isso já seria o suficiente para entrar para a história. Mas havia um problema. Uma parte da imprensa e até alguns ex-jogadores insistiam em dizer que ela não era uma campeã de verdade. O motivo? Ela ainda não havia conquistado um Grand Slam, os torneios mais importantes do tênis. A cada eliminação em um desses campeonatos, as críticas aumentavam. Alguns chegaram a dizer que Caroline era apenas uma número 1 por acaso. Que ela jamais venceria quando realmente importasse. Imagine ouvir isso durante anos. Mesmo treinando diariamente, dedicando praticamente toda a sua vida ao esporte, muitas pessoas ainda diziam que ela nunca seria capaz de dar o passo mais importante da carreira. Qualquer atleta poderia desanimar. Mas Caroline transformou cada crítica em combustível. Ela continuou treinando. Continuou acreditando. E mal sabia o mundo que sua maior resposta ainda estava por vir. Só que, antes desse momento acontecer, seu corpo começaria a enviar sinais de que uma batalha muito mais difícil estava prestes a começar. As críticas nunca fizeram Caroline desistir. Muito pelo contrário. Ela continuou trabalhando em silêncio, determinada a provar que podia conquistar o maior sonho de qualquer tenista. E a recompensa finalmente chegou. Em 2018, depois de anos de tentativas, Caroline Wozniacki venceu o Australian Open e conquistou seu primeiro título de Grand Slam. Era o momento que ela esperava havia praticamente toda a carreira. As pessoas que diziam que ela nunca conseguiria, finalmente ficaram em silêncio. Parecia que todos os obstáculos tinham ficado para trás. Mas a verdade era bem diferente. Poucos meses depois, Caroline começou a sentir algo estranho. No início, parecia apenas um cansaço fora do normal. Depois vieram dores nas articulações, rigidez ao acordar, inchaços. Movimentos simples começaram a ficar cada vez mais difíceis. Ela treinava como sempre, mas seu corpo já não respondia da mesma forma. Após vários exames, veio o diagnóstico. Caroline tinha artrite reumatoide, uma doença autoimune crônica em que o próprio sistema imunológico passa a atacar as articulações. Para uma pessoa comum, isso já seria um enorme desafio. Para uma atleta de elite, cuja carreira dependia de velocidade, resistência e movimentos precisos, parecia um golpe devastador. Muitos acreditaram que aquele seria o fim. Que ela jamais conseguiria competir no mais alto nível novamente. Mas Caroline se recusou a aceitar que aquela doença definiria quem ela era. Mesmo convivendo com dores constantes, Caroline nunca deixou que a doença definisse quem ela era.
Cada partida passou a ser uma batalha. Não apenas contra a adversária do outro lado da rede, mas contra o próprio corpo. Em um desses jogos, o desgaste foi tão intenso que ela caiu na quadra completamente exausta. Enquanto milhares de pessoas assistiam em silêncio, parecia que aquela seria a última vez que ela conseguiria se levantar. Mas Caroline respirou fundo. Levantou. E continuou jogando. Naquele momento, ela já não estava lutando apenas por um ponto. Ela estava mostrando ao mundo que a verdadeira força não está em nunca sentir dor. Está em continuar mesmo quando ela existe. Talvez aquela tenha sido uma das imagens mais marcantes de toda a sua carreira. Porque ali, mais importante do que vencer uma partida, foi vencer a vontade de desistir. Existem momentos na vida em que tudo parece dizer que você não vai conseguir. As pessoas duvidam. Os resultados demoram. O corpo cansa. A mente pede para parar. E, às vezes, até você começa a acreditar que realmente não nasceu para aquilo. Caroline Wozniacki viveu tudo isso. Ela ouviu durante anos que nunca seria campeã de verdade. Quando finalmente provou que todos estavam errados, descobriu que teria que enfrentar uma doença que poderia encerrar sua carreira. Muita gente teria desistido. Ela não. Continuou treinando. Continuou acreditando. Continuou entrando em quadra. Não porque a dor tinha desaparecido, mas porque seus sonhos eram maiores do que ela. Talvez seja exatamente isso que diferencia as pessoas que inspiram o mundo. Não é a ausência de dificuldades. É a decisão de continuar mesmo quando tudo parece impossível. Talvez você esteja passando por um momento parecido agora. Talvez exista um sonho que pareça distante. Talvez alguém tenha dito que você não consegue. Ou talvez a única pessoa que esteja duvidando de você seja você mesmo. Se esse for o caso, lembre-se de Caroline Wozniacki. Ela não controlava as críticas. Não controlava a doença. Nem sempre controlava o resultado. Mas ela sempre controlou a própria decisão de continuar. E, às vezes, é exatamente isso que muda uma história. Porque desistir encerra qualquer possibilidade. Mas continuar pode levar você a lugares que hoje parecem impossíveis. Então, da próxima vez que pensar em desistir, lembre-se desta história. Talvez a vitória que você procura esteja apenas do outro lado da persistência. Os maiores vencedores não são aqueles que nunca caem, são aqueles que sempre encontram uma razão para se levantar mais uma vez. Se esta história te inspirou de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de um motivo para continuar. Às vezes, uma única história pode mudar o dia, ou até mesmo a vida de uma pessoa.